Há uma crise no Brasil. Eu não estou falando senão aquilo que todo mundo sabe e está sentindo de forma mais perto ou mais remota. É a pior crise da história brasileira. O encontro macabro de um brasileiro morto a cada 380 de nós. Às vezes a gente não fez essa conta. Nesse momento, o Brasil já tem um brasileiro morto para cada 380 de nós. Todos nós perdemos familiares, amigos muito próximos. Felizmente, nós estamos conseguindo abater, mas ainda estão morrendo entre 1.500 e 1.700 pessoas por dia, numa pandemia para a qual já existe vacina desde dezembro do ano passado. O encontro dessa crise vai encontrar, para além dessa tragédia sanitária, uma sociedade que está pela primeira vez na sua história, com mais da metade do povo sadio para o trabalho, saindo de casa para viver de bico, sem nenhuma proteção, num processo de reconstituição da escravidão. Porque a escravidão, essa chaga tremenda que o Brasil demorou demais a abolir, a escravidão obrigava o dono do escravo a alimentá-lo, a dar teto. E hoje o que nós estamos vendo é mais de 40 milhões de brasileiros vivendo na informalidade, sem a proteção do salário mínimo, sem férias, sem 13º salário, sem jornada diária de trabalho regulada, sem remuneração de hora extra, sem proteção para o acidente de trabalho. Sabe o que é essa informalidade? É o trabalhador de aplicativo, correndo de motocicleta nas ruas de Duque de Caxias ou do Brasil, com um caixote nas costas, levando um sanduíche quente para a burguesia comer, muitas vezes sentindo roer o estômago com fome e sem nenhuma proteção quando chegar a velhice. Se a motocicleta quebra e tem 2 ou 3 dias de parada, são 2 ou 3 dias sem nenhuma renda. E o Zé Bonifácio pede que eu respire fundo. Vou fazê-lo. Mas sabe, eu não estou na política para outra razão, senão para servir a minha vocação. E eu não quero vender minha alma para ser presidente do Brasil. Eu não venderei a minha alma para ser presidente do Brasil. Eu quero muito servir essa grande nação como seu presidente. Eu diria mesmo que nasci para isso. Me preparo para isso. Tento um aprendizado permanente e diário para isso. Mas companheiros, companheiras, meus irmãos, minhas irmãs brasileiros de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro, essa crise tem números que nos permitem olhá-la com a frieza da inteligência, mas sem perder o compromisso de entender que cada número desse são pessoas que têm aluguel para pagar, que têm a conta da farmácia, que tem a conta do supermercado, da vendinha para pagar, que tem o material escolar da criança para comprar, que tem o uniforme da criança para pagar. São pessoas como nós. 40 milhões de pessoas na informalidade, 14 milhões e 800 mil abertamente desempregados, porque nas estatísticas oficiais do Brasil, quem anda numa motocicleta com caixote de aplicativo está classificado como empregado. Pois aquele que nem isso consegue, 15 milhões, em números redondos, abertamente desempregados. E as nossas estatísticas oficiais vão desmascarando, ou pior, vão traduzindo de uma forma estranha, uma realidade. 6 milhões de nós, do nosso povo, o IBGE chama de desalentados. Eles não estão na conta do desempregado. Desalentado é aquele que de tanto bater de porta em porta todo dia e voltar para casa com a boca amarga de decepção, procurando emprego e não conseguindo, desistiu. E aí, Nilvan, esse já não é mais considerado desempregado, é chamado de desalentado. Vamos contando, são pessoas com conta para pagar, 40, mais 15, mais 6. Nunca houve não na história desse país isso. Aqueles que querem simplificar o olhar do futuro. Pior, aqueles que querem entupir nossa inteligência com barulho, com zoada, para que nós não paremos para pensar, querem nos impor agora um preto ou branco, um azul encarnado,
como se o problema do Brasil fosse trocar Chico por Manel ou Maria. Não é. Ou alguém imagina que o fato de que o Brasil hoje tem a pior distribuição de renda do mundo, entre nós brasileiros, meus conterrâneos, 1% são dono da população, são dono da metade de toda a riqueza do Brasil. 5 pessoas que eu conheço, 5 pessoas, os dedos de uma mão, tem hoje as posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Olha o que eu estou acabando de dizer. Aí temos paciência. O Bolsonaro, o trágico presidente da República que temos aí, na minha opinião, está piorando tudo isso, está agravando tudo isso. É um assassino em massa pela conduta anticientífica com que enfrenta a pandemia. Agora sabemos que o atraso da vacina se devia à roubalheira. Eu pensava, meu caro Zé Bonifácio, eu vou respirar de novo, porque eu pensava que eu já tinha visto o pior escândalo político que alguém podia assistir num planeta, que era um escândalo de roubo da merenda escolar. Eu pensava, onde é que nós vamos estar em que um filho de gaita, para não dizer aquele outro nome, eu respirei, está vendo? Tem a audácia de roubar na merenda escolar, que é a diferença de comer ou não comer para o filho de um pobre. Pois não, agora chegamos ao fundo do poço, e o fundo do poço era um alçapão. Agora eu estou obrigado a assistir, e tendo a obrigação, claro, de respirar fundo, roubarem na vacina que podia prevenir centenas de milhares de mortes da sociedade brasileira. Ok, ninguém precisa me mostrar que nós temos o pior governo da história do Brasil, mas nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Não foi o Bolsonaro que produziu essa tragédia brasileira. Nós precisamos parar para pensar, isso vai doer. O Bolsonaro está na presidência da República há 2 anos e pouco. Está piorando tudo desses números. Mas o Brasil não é a sociedade mais desigual do mundo porque o Bolsonaro fez isso. Foram outros governos. E a gente pode relativizar. A gente faz o que é possível, mas não tentar é lesão criminosa. O sistema de impostos que garante essa progressão de injusta concentração de renda é o mesmo desde o Itamar Franco. Eu fui ministro da Fazenda, meus compatriotas. Eu comandei a economia do Brasil. Nesse país, na minha mão, os ricos pagavam imposto. A alíquota grande do imposto de renda era 35% e a do pobre era 7,5%. Agora, um trabalhador de R$ 2.050 paga 15% de imposto de renda e um artista, um futebolista riquíssimo que ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais por mês paga 15% também porque está na pessoa jurídica. E aí veja uma coisa para eu não ser enfadonho. Eu reflito muito sobre o Brasil, discuto muito com a inteligência do Brasil, consulto muito a inteligência popular brasileira. E lhes digo, isso que parece para toda a nossa geração meio uma causa do sem jeito, na verdade é um mau jeito da política. Olha aqui que eu vou lhes dizer números com os quais eu encaminho a minha esperança no futuro do Brasil. Entre 1930, quando aconteceu essa revolução que o Lupe lembrou, um país acanhado, rural, pobre, analfabeto, que não tinha nada, não tinha uma indústria, não tinha absolutamente nada. O Brasil fez uma revolução. Deu o direito de voto secreto e universal ao nosso povo. Funda-se a democracia moderna. Dá-se o direito às mulheres de votarem. E se organizam os esforços, dividem-se as tarefas, afirma-se um rumo para o país. Pois bem, entre esse ato político revolucionário, de uma nação precária, rural, analfabeta, pobre, como era o Brasil, e 1980, passa-se a metade de um século. E o Brasil diz ao mundo, a China é aqui. Sabe isso que nós olhamos com cobiça, inveja, às vezes, admiração, que a China está com um robô passeando no chão de Marte? Pois bem, a China era aqui. O Brasil cresceu quase 7% ao ano. 50 anos seguidos.
metade de um século, tudo dava certo no Brasil. Onde você quisesse olhar, saímos do zero para virar a 15ª economia industrial do mundo. Encantamos o planeta Terra com a Bossa Nova. Saímos dando lição de futebol, bicampeões em 58, 62, no auge desse modelo. Fomos campeões de boxe com Éder Joffre, campeão de tênis com Esther Bueno. Olha, para onde a gente olhasse, essa era uma nação que acreditava em si mesmo. Tudo dava certo no Brasil. A autoestima do nosso povo, a confiança que tínhamos em nós mesmos, fazia o mundo inteiro admirar aquilo que era a melhor e mais sofisticada experiência de êxito civilizatório que o mundo tropical já tivera produzido. Porque o êxito era só lá para cima, para a Europa, os Estados Unidos. Em 1980, só porque eu estou apaixonado por essa reunião, e eu estou sendo um pouco mais longo do que devia, em 1980, o Brasil era 8 vezes a China, Zé. 1980 é ontem. Nosso país era 8 vezes a China, sob o ponto de vista da sofisticação produtiva e tecnológica. 8 vezes. O que aconteceu? O céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo. O chão generoso, como eu repito sempre, na época nem sequer tínhamos petróleo. Hoje o pré-sal é uma riqueza sem conta, que o mundo está cobiçando e os traidores da pátria brasileira estão entregando ao estrangeiro. Vai voltar tudo a pertencer ao povo brasileiro se eu chegar à presidência da República. O que aconteceu? Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, o chão agora mais generoso e pródigo, uma Vale do Rio Doce criada por esse projeto, faz o mapa de uma das maiores províncias minerais do mundo. A China depende do Brasil para comer. Somos a maior fronteira agrícola por explorar do planeta Terra. 1 de cada 12 litros de água doce do mundo pertence ao povo brasileiro. E essa é a luta do futuro, água. A juventude do Brasil, a quem se impõe uma escola careta, desagradável, antiga, apesar do sacrifício dos professores, 60 de cada 100 vão embora da escola de nível médio, na hora crítica de preparar o garoto e a garota para o vestibular, para a universidade, para o Enem ou para empreender, porque é um beabá sem fundamento, em tempos de realidade virtual, de economia do conhecimento. O que houve com o Brasil? É a pergunta que nós temos que nos fazer. De 1980 para cá é voo de galinha. Crescemos 2, 3, 5, quebra o país. Crescemos 2, 3, 5, quebra o país. Porque o país não tem mais projeto. E aqui, companheirada, está a nossa tarefa. Nós temos 2 tarefas diante de nós brasileiros. Não é só uma, como a barulheira quer que a gente acredite. Uma, grave, urgente, imediata, é afastar da presidência da República os valores, não é por ódio ou vingança. Afastar da presidência da República a incompetência, a falta de empatia, a falta de respeito, a falta de compostura, a falta de decoro, a falta de decência que Jair Messias Bolsonaro representa. Mas não basta isso. A outra tarefa mais grave, mais difícil, mas muito mais importante, é dar ao povo brasileiro uma resposta para o futuro. O que é que nós pretendemos colocar no lugar disso? E definitivamente, deixe que eu lhes diga, meus companheiros e companheiras do PDT, não será tarefa fácil, porque o nosso povo está muito machucado, muito sofrido, e nós temos que ter humildade para agasalhar todos os brasileiros. Eles foram vítimas de enganação e continuam sendo objeto da tentativa de enganação da elite. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o Projeto Nacional de Desenvolvimento só tem condição de acontecer se aqui embaixo nós todos somos capazes de trocar o ambiente da disputa, de conversa mole, de mentira, de enganação, de personalismo, de populismo, para fazer uma aposta na inteligência informada do povo trabalhador brasileiro. E definitivamente me despeço agradecido. A solução para o problema brasileiro do futuro
não é voltar ao passado, é construí-lo, construir o futuro. Muito obrigado a todos.